Em Neemias, no capítulo 1, no versículo 3 diz: E responderam: As coisas por lá não andam boas. Os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província de Judá. Passaram por uma grande aflição e humilhação. O que eu percebo ao ler esse versículo de Neemias é que existia uma necessidade da reconstrução dos muros. E o próprio Neemias, Deus usou a vida dele para entender que existia essa necessidade. E a palavra diz que Neemias estava junto com o rei no templo e o rei percebeu que ele estava meio triste. E o rei perguntou para ele assim: Neemias, por que você está triste? E ele disse: é porque a minha cidade precisa ser reconstruída. Porque existe uma necessidade dos muros. Então o que eu queria compartilhar com vocês é algo que Deus tem falado no meu coração. Para que a gente entenda a necessidade de existir um muro ou uma reconstrução de um muro, primeiro você tem que entender que a falta dele está presente. A falta de algo que protege, algo que limita, ela precisa estar presente. Então, primeiro, eu acho que se a gente pudesse fazer uma reflexão de que, assim como no versículo diz, algo está errado. Existe algo que não está bem. E o meu convite para nós é entendermos assim, como é que andam as nossas vidas nesses últimos dias? Existe uma necessidade de reconstrução dos muros? Existe uma necessidade de tapar as brechas? Porque você não vai reconstruir algo que você acha que está ok, que está tudo bem. E aí, então eu lembro do salmista Davi, dizendo: sonda-me, ó Deus, vê se tem alguma coisa aí de errado, vê se tem um caminho mau. Então o convite para reconhecer, primeiro, que existe uma necessidade de reconstrução é pedir para que o Senhor sonde o nosso coração. Não existe muro que foi só pintado sem ser restaurado, porque senão só vai ser um muro de fachada, ele não vai ter a função de um muro. Imagina que um muro estivesse todo furado, todo cheio de buraco e com os seus alicerces todos comprometidos. E você passa uma massa, pinta, aparentemente parece que está tudo bem, mas não. Existe a necessidade de reconhecimento de que existe a necessidade de uma reconstrução. E talvez, quando a gente entende que existe a necessidade de reconstrução, vem a pergunta: mas onde estão os recursos? Neemias talvez entendeu aquilo que Deus falou com ele sobre a necessidade da reconstrução, e aquilo trouxe um peso para o coração dele, mas imediatamente ele respondeu para o rei: Rei, se você me der um tempo, eu vou fazer a reconstrução. Eu não tenho as madeiras, eu não tenho material para reconstruir os muros, mas se você permitir também, eu passo nos lugares, nas províncias, e o Senhor pode falar com o responsável por toda a floresta que tem todas as madeiras, e que esses recursos possam chegar até as minhas mãos para que a gente consiga reconstruir os muros. Então, primeiro, a necessidade que existe para a reconstrução. O reconhecimento dessa necessidade, eu acho que é o primeiro passo. O segundo é estar disposto a ir e buscar os recursos necessários. De uma forma mais prática, é você entender que precisa disso e você compartilhar essa necessidade. O que me chama muita atenção é que os muros não eram pequenos e não eram curtos, né? Ele sitiava toda Jerusalém. E estudiosos dizem que esse muro tinha mais ou menos 4 quilômetros de diâmetro. E eles foram reconstruídos em 52 dias. Uau! Então não foi feito somente por Neemias. Então o terceiro ponto é: a gente não faz nada sozinho. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de ajuda para fazer essa reconstrução. E uma coisa que é interessante, que em Neemias a gente vê uma parte no texto que diz que as pessoas que estavam reconstruindo os muros tinha ourives. Imagina só, um cara reconstruindo um muro que sabia mexer com ouro. Tinha até mesmo filho de governadores. Tinha pessoas de todas as esferas da sociedade, mas estavam juntos com um único propósito. Então, se a gente pudesse entender como povo de Deus,
como a necessidade que a gente tem de que o Senhor precisa estabelecer em nós a reconstrução daquilo que está em ruínas. Nós precisamos ter esse discernimento, buscarmos recursos. E eu não falo só recursos financeiros, não. É entender a necessidade e compartilharmos as necessidades. Porque o material veio pelo próprio povo, as pessoas levantaram isso, mas foi divulgado isso. E por último, é nunca deixar de depender de Deus para essa reconstrução. Uma coisa que também me chama muita atenção, e eu quero estar finalizando sobre isso, é toda vez que existe um movimento muito grande na palavra de Deus, quando a gente olha isso no Velho Testamento, tem sempre a voz profética. A voz profética nos aponta para a real necessidade. Neemias também teve os seus erros. Assim como um homem, está sujeito às emoções, está sujeito ao orgulho, está sujeito às vaidades, está sujeito às impaciências e medos. Mas Deus usou, como sempre usa, os profetas. E para finalizar, eu queria ler aqui em Ageu 2, no versículo 6, que diz: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer as nações, e virão coisas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui o profeta Ageu, ele traz a necessidade da presença de Deus, que os recursos podem vir através de mãos humanas. Então, talvez a madeira que foi usada para reconstruir os muros fosse dessa floresta, que esse governador, que Neemias chegou a pedir essas madeiras, mas imagina que quem é o Deus que criou a floresta? É o nosso Deus. Ele é responsável por todos os recursos. Então a voz profética sempre traz a necessidade que, por mais que nós venhamos a fazer coisas, tudo vem de Deus. Tudo volta para Deus, tudo é para Ele. Então, a necessidade de reconstrução, a reconstrução, tudo vem porque o Senhor é o centro e que Ele seja sempre o centro. A glória da segunda casa é interessante porque nós estamos em constante reconstrução. E essa casa aqui somos nós. O texto original diz como nós como corpo, fala sobre o corpo. Então é esta casa aqui. São duas casas. São casas que estão passando por um processo de reconstrução. Mas a glória é única. É a glória de Deus. E como o versículo diz que a glória é maior, é porque a casa foi reconstruída. A casa foi melhorada para receber mais da glória e da presença de Deus. E aí isso me traz uma última reflexão. Será que eu estou conseguindo reter uma glória, e não reter no sentido de glória própria, mas a presença de Deus? Será que a presença de Deus hoje, na minha vida, é maior do que foi ontem? Porque as brechas foram tampadas, os pecados foram confessados, a minha vida está em constante reconstrução? Ou é o contrário? Ela está em ruína e essa glória vem diminuindo até que ela suma. Porque a glória não é minha, a glória não é sua, a glória é do Pai. E aí então eu te convido a refletir sobre isso. Nós não somos quem tem a glória, nós somos a casa que precisa ser reconstruída. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.